Bom dia, Marcos. Bom dia, Isli. Bom dia, comunidade da Vila. É muito bom estar aqui pela manhã. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vitor Fontana. Geralmente estou no culto da noite. Então, você que vem só pela manhã, talvez você esteja me vendo pela primeira vez e ainda assim eu não ganhei bom humor. Tá vendo só? O mundo é injusto. A gente continua na nossa série falando de encontros que mudaram tudo, encontros com Jesus que mudaram tudo na vida das pessoas que tiveram aquele encontro, do entorno daquelas pessoas que tiveram aquele encontro, e na nossa expectativa e na nossa oração como equipe pastoral, que mude tudo na nossa vida também como igreja a partir desses encontros, que a gente possa também desfrutar desses encontros com Jesus que mudam tudo na nossa vida como comunidade. Eu queria convidar você a ler junto comigo sobre um desses encontros que mudam tudo, que a gente encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 25. A partir do versículo 25, a gente lê no Evangelho de Marcos, capítulo 5, o seguinte: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta por todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, ao olhar ao redor para ver quem havia Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha lhe acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Deus abençoe a sua palavra lida. E essa é uma daquelas histórias que, na medida que a gente lê, se a gente lê com uma certa atenção, é o tipo de história que você vai sendo levado a acreditar, até metade dela, que aquilo ali tem tudo para dar errado. É o tipo de história que tem tudo para dar errado. Eu estou com o Paulo aqui na minha frente. É inevitável pensar no jeito que o Paulo faria. Se fosse o Paulo pregando com o carisma que ele tem, é a história que tem tudo para dar ruim. Acho que seria a expressão que você usaria talvez, né, Paulo? É o tipo de história que tem tudo para dar errado. Nós vivemos histórias assim, que conforme os eventos vão se desenrolando, um após o outro, conforme a história vai sendo contada da nossa vida, você vai falando assim: cara, não tem por onde, não tem perigo, essa é a expressão do Gustavo, né? Não tem perigo disso daqui dar certo. Eu não sei se você já passou por coisa assim, Botelho, que você está no meio de um turbilhão e você está vendo os eventos se acumulando e você está dizendo: olha, depois dessa daqui, não tem como essa situação terminar, essa história terminar boa. Eu tenho várias, né? Mas eu acho que foi o meu convite aqui para a Vila. Assim, se você... Eu estava pensando aqui, hoje de manhã, pensei, preciso responder essa pergunta que Fontana vai fazer logo no começo. A comunidade da Vila foi fundada pelo pastor Adrien em 2006, com um grupo, e virou igreja em 2011. Quando deu 2014,
o pastor Adrien, ele decide ir morar no Canadá. E ele avisa, fazer doutorado lá também, e ele avisa o conselho dessa igreja no segundo semestre de 2014 e fala: eu vou, vocês têm aí alguns meses, poucos meses, para decidir quem vai continuar sendo pastor aqui da igreja. Era uma igreja de perfil que foi fundada na Vila Olímpia, por isso que a gente tem esse Vila. Então era um perfil empresarial. Então, assim, pensa assim, de gente de business, vamos dizer assim, executivos. Demorou, a palavra, eu não queria ofender ninguém. É uma igreja presbiteriana, uma igreja que estava no seu caminho, e aí tem uma pessoa, que sou eu, que porque Deus quis, fazia essa Glocal no teatro que a Isley conheceu, com o Paulo Nazaré, que era o auxiliar aqui, né, nessa época. E o Paulo, do nada, ele fala: Marcos, você não acha que seria legal você ser pastor lá na igreja? Eu falei: mas é você. Na igreja presbiteriana, se o titular não gostar do auxiliar, ele manda embora. Falei: Paulo, agora é a hora de você assumir. Ele falou: não tenho esse perfil, cara. Você não quer, já está dando certo a Glocal aqui com a gente? Você não quer? Só que o meu perfil era um perfil não era empresarial, interdenominacional. Eu cresci no acampamento Jovens da Verdade. Não era, eu sempre fui presbiteriano, mas nunca amei muito denominações. Eu nem acho que isso é muito bíblico. E você viu que eu até que engasguei. E aí... E estava cuidando, e sempre, eu nunca quis ser pastor, eu sempre quis ser missionário. Tinha um modelo na minha casa, queria ser missionário, e eu sou missionário. Então, assim, saindo e fiquei, como eu tinha que casar em 2010 e tinha que ter recursos, eu aceitei ser pastor de jovens e adolescentes por um tempo, até reestruturar e voltar a ser missionário, né? E aí eles me chamam. Então, pensa, tinha tudo para dar errado. E eu soube, depois de muito tempo, que algumas igrejas parceiras fizeram um bolão para ver quanto tempo eu ficava como pastor antes de ser mandado embora ou desistir. É verdade. Igrejas queridas minhas, um beijo. Eu venci. Hoje, como diria lá o hino, hoje eu estou aqui, você está me aplaudindo ainda. Brincadeira. Brincadeira. Tudo isso aqui é brincadeira. Menos o bolão. Mas assim... E, cara, é isso. E, assim, sendo bem verdadeiro, foi meio inconsequente do conselho aqui, foi meio inconsequente de todo mundo. Eu lembro o primeiro ano, o César deve estar aí. O César é um presbítero que eu amo muito, meu amigão. Mas no começo a gente tinha muito atrito, porque o César virava e falava: é muita desorganização, Marcos. Eu falei: eu nunca fui pastor, eu nem pedi para estar aqui. Eu nunca fui pastor titular. E a gente tinha aquilo lá e eu pedi socorro para ele. Eu lembro assim do almoço que eu falei: me ajuda. Eu não sei fazer esse negócio de ser pastor titular de uma igreja presbiteriana. E era tudo para dar errado. E eu acredito que Deus fez dar certo, porque Ele tem misericórdia. Porque Ele falou: é minha igreja, eu não posso deixar na mão desse povo aí, e eu vou fazer dar certo. Então, assim, é um pouco disso. Izzy, você já passou por algo assim? Meu marido falou que eu podia falar, então eu vou falar. Na verdade, estar em São Paulo foi exatamente isso. Assim, em dezembro de 2021, eu perdi meu emprego. E um emprego que eu estava há anos e anos, que eu amava, que era muito consolidado, e acabou. E a gente ficou meio perdido. E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Eu tenho uma empresa voltada para comunicação, consultoria em comunicação, assessoria e tal. E aí comecei a procurar clientes enquanto eu pensava o que fazer da vida, né? Será que eu quero voltar para o mesmo tipo de emprego? Será que eu vou tocar minha empresa? Será que eu vou... E aí fui e peguei alguns clientes e a coisa foi andando. 3, 4 meses depois surgiu a proposta de vir para cá. E aí meu marido falou assim: não, São Paulo, essa altura, campeão, a gente tinha acabado de quitar nosso apartamento. Veja, isso é muito significativo. Eu tinha acabado de quitar meu apartamento.
E as coisas estavam indo, os clientes aparecendo, tal. Aí eu disse, poxa, mas eu queria tanto. Era um emprego que eu sempre sonhei a vida inteira. Mas era para trabalhar de madrugada. Meu marido, você está louca, de madrugada? Você não tem mais... Não tá, você não é mais estagiária, você não está começando agora, você não vai... Não, tal. Aí eu aceitei. A briga foi grande lá em casa. E, diante dessa briga, eu desisti. Então, eu cheguei a mandar uma mensagem para o meu chefe, meu atual chefe, dizer, não deu e tal. Eu tinha já assumido um outro compromisso, que realmente era um cliente que eu tinha fechado um documentário. Eu tinha gravado parte do documentário no Paraná e a outra parte era no Canadá. E quando ele tinha me ligado para vir para esse emprego, eu estava num hotel em Guarulhos, porque no dia seguinte a gente ia embarcar para o Canadá. E aí eu disse, não deu, porque eu me comprometi, eu não posso deixar de fazer. Aí o meu chefe disse, quanto tempo você precisa, então, para resolver esse cliente e vir para cá? Eita. Aí eu disse que não, e o coração ficou apertado, né? Sai, vamos, tal. Eu lá, não, tá tudo bem, tem esse cliente, tá tudo certo. Aí o cliente do Canadá, horas antes da viagem, ele disse, tô com Covid, eu não vou poder ir, consequentemente você também não vai. Aí eu voltei para Recife, um outro cliente que também estava tudo certo, era um baita contrato, eu disse, não vai dar por conta disso. Aí, sabe as portas indo fechando assim? Fechou uma, fechou outra. Eu disse, e agora? Eu neguei lá pro cara, né? Ele já deve ter arrumado outra pessoa. Claro que ele já arrumou outra pessoa. E aí, o Léo disse, não, pelo amor de Deus, não. Aí eu, escondido dele. Então, eu vou, ainda tem a vaga. Ele, graças a Deus que você aceitou, que eu não estava achando ninguém. Eu disse, não, eu vou, pode contar comigo. Fiz as malas, era no meio do carnaval. Fiz as malas, ele olhou para mim. Eu lembro a gente pegando uma briga no banheiro. Ele disse, você não vai, não é possível, não vai dar certo, você está louca. O que a gente vai fazer em São Paulo, começar a vida uma hora dessa? Não somos mais crianças. Aí eu, mas eu quero ir. Eu sei que ele passou um mês sem falar comigo direito. A gente indo lá, eu aqui, ele lá. E aí, depois de uns 2 meses mesmo, assim, a gente bem tenso, aí ele, tá bom, né? Não tem jeito, você resolveu, tá, vamos. Mas eu só vou se der, porque a vaga era temporária, eram 4 meses só. Eu disse, deixa eu ir, vamos ver o que dá. Se der, eu fico, se não der, eu não vou. E aí foi mais 3, mais 4, mais 5. Aí chegou no final do ano, ele, tá bom, você venceu, vamos ter que ir. Aí foi quando eu aluguei. E eu estava na casa de uma amiga, 40 anos de idade, morando de favor na casa de uma amiga. Deu tudo certo, ele agora ama São Paulo, não quer voltar para Recife de jeito nenhum. Eu ia fazer isso, Léo. Eu ia falar, ama São Paulo. Gosta. Não é tão ruim, vamos dizer assim, não era tão ruim como pensava. Quer voltar para Recife ou não? Quer não. Mas deu tudo certo. Esse o sentimento dos cariocas que vem para cá. Gente, é assim, cada um de nós vai ter uma história para contar de coisas que tinham tudo para dar errado. Algumas delas chegam no final e, pelo menos da nossa ótica, deram errado mesmo. Algumas acabam que dão certo. Ou às vezes a gente muda o olhar para poder dizer que deu certo. Algumas dessas histórias têm a ver com a vida profissional, outras dessas, como essas que a gente viu aqui, vida profissional, vida ministerial, outras delas têm a ver com a vida familiar. Às vezes essas coisas se entrelaçam, né? Às vezes tem a ver com saúde, mas cada um de nós, e você provavelmente está se lembrando, de histórias que tinham tudo para dar errado. E algumas delas efetivamente dão. E na medida em que a gente se relaciona com histórias que a gente lê, com histórias que a gente assiste na TV ou nos cinemas, a nossa tendência hoje, muitas vezes, é esperar o tal do desfecho feliz ou do plot twist. Nem sempre na cultura humana foi assim. Houve um tempo em que uma história que está caminhando para tudo dar errado, dá errado mesmo, termina errado, e você sai de Vingadores com todo mundo virando poeira e acabou. E não vai ter outro filme depois para contar. Né? É por isso que a gente tem um negócio na cultura humana chamada tragédia.
Isso aqui tem tudo para ser uma tragédia, presta atenção. A gente está olhando para uma pessoa que está vivendo uma tragédia pessoal em cada um desses aspectos da vida. Se você quiser pensar do ponto de vista de saúde, está muito claro, é uma pessoa com uma hemorragia há 12 anos. É uma pessoa definhando. Se você já conheceu alguém enfraquecido por causa de uma anemia, por exemplo, pensa em alguém, então, que convive com uma hemorragia há 12 anos. Pensa como essa pessoa está debilitada. Então, é uma tragédia pessoal nesse sentido. Agora, é uma tragédia financeira também. Porque ela gasta tudo o que tem para poder cuidar dessa condição em particular. É uma tragédia também financeira. E o narrador vai acumulando essas tragédias para a gente, que na medida que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo aquela coisa. A tensão, ela se acumula para você chegar num ponto para dizer, o que mais você vai me dizer que vai acontecer aqui? Então, quando a gente pensa na maneira como o mundo antigo funciona, tanto entre judeus quanto entre gentios, se a gente quiser pensar do ponto de vista da realização pessoal, que pode envolver a vida ministerial ou a vida profissional para nós ocidentais no século XX, do ponto de vista de uma mulher na antiguidade, alguém que está sofrendo de uma hemorragia assim, a realização dela como alguém dentro da sociedade, de ser percebida como alguém, que certamente inclui a maternidade, também se acumula como algo que é tragédia. Além disso, a gente continua a leitura e você vê essa mulher enfraquecida, você vê essa mulher debilitada, se esgueirando, atravessando o meio de uma multidão. E o leitor que está ali, que talvez não tenha as mesmas expectativas do mundo maravilhoso de Walt Disney que a gente tem hoje no Ocidente, esse leitor que está ali vendo, ele está falando, cara, Paulo, com a licença poética, isso vai dar ruim. Isso vai dar muito ruim. Essa pessoa, no meio da multidão, e aí entra o clímax que qualquer leitor na antiguidade não precisaria ser judeu para dizer, é agora que vai dar ruim. Ela tocou o manto do homem santo. Esse é o momento, esse é o gatilho para a gente chegar no fim da tragédia. Quando eu estou falando de tragédia, eu estou falando de tragédia grega aqui mesmo, gente. Quando a gente está falando dessas histórias de Jesus, o período no qual isso se passa é o período de Império Romano, pouco depois da expansão da cultura grega, em que tragédias e comédias eram encenadas em teatro, todo mundo estava acostumado com esse tipo de narrativa. E, nesse contexto da antiguidade, uma pessoa com hemorragia poderia fazer qualquer coisa, menos se aproximar daquilo que é santo. E esse se torna o grande gatilho. Vou explicar um pouco melhor o que isso quer dizer. Do ponto de vista bíblico, se você conhece a cultura judaica ou se você conhece o seu Antigo Testamento, você vai se lembrar de duas passagens. Levítico capítulo 15 e Números capítulo 5. E lá em Levítico capítulo 15, você vai se encontrar com a ideia de pessoas que são, e em primeiro lugar, homens que são cerimonialmente impuros. A questão de alguém ter uma secreção que a torna impura, vale tanto para homem quanto para mulher. E no capítulo 15 de Levítico, uma questão muito simples. Você tem uma condição de saúde que te leva a ter um tipo de secreção, seja homem, seja mulher, você vai passar por um determinado tipo de banho que te purifica, para que você possa fazer parte da vida comunitária, para que você possa fazer parte cerimonialmente da vida ritual, da vida religiosa. Essa é a ideia muito simples lá de Levítico capítulo 15. Começa descrevendo o processo da secreção masculina, termina descrevendo o processo do sangramento e da secreção feminina.
Ponto. É isso. Quando você vai para número 5, a coisa complica um pouco mais. Por quê? Porque lá em Números capítulo 5 você vai ter a seguinte descrição. Olha, pessoas que estão passando por esse tipo de situação, elas não devem estar no meio do acampamento. E aí, de novo, homens primeiro, mulheres depois, mas vale tanto para homens quanto para mulheres. A palavra que se usa para descrever essa pessoa cerimonialmente impura, você não precisa decorar, esse negócio de ficar trazendo língua original para o púlpito, para a pregação, nem sempre é bom, mas só para uma tarefa aí mnemônica, talvez aí você lembre por causa dessa história, começa com o Zav, que é o homem impuro, é o Zav. E aí nós temos depois a mulher cerimonialmente impura, que é a Zavá. No hebraico, muitas vezes funciona assim. Quer ver o masculino, você vai ter a palavra normal, a palavra comum, raiz, né? A palavra radical. O feminino, se acrescenta o A no final, Zav, Zavá. Então você tem alguém que é cerimonialmente impuro. Alguém que não fica ou não deveria ficar no meio das pessoas, próximo ao templo, no caso de Números, próximo ao tabernáculo. Ali não é lugar para esse tipo de pessoa, especialmente aquelas que têm uma condição perene, uma condição ininterrupta de secreção. De algum tipo de secreção, especialmente secreção genital. Essa é a condição ali. Isso dentro da cultura hebraica, tá, gente? Nas outras culturas ao redor do povo hebreu, se você for pensar entre egípcios, se você for pensar entre cananeus, se você for pensar entre os povos da Mesopotâmia, sumérios, babilônios, assírios, você encontra o mesmo tipo de legislação, muito parecido. A ideia por trás aqui é que pureza e pureza ritual sempre vai ter a ver com a coisa certa no lugar certo. A ilustração que eu gosto de fazer é a seguinte: o Marcos chega aqui com um tênis novo. Você está mesmo com um tênis novo? Está limpinho, né? Branquinho. Olha isso aqui, já remetendo aos meus tempos de adolescência. Vamos pisar aqui para dar uma sujada. E o tênis está limpo. Porque está novo, branquinho, limpinho. Só que é o seguinte, o Marcos traz o tênis dele, a Isley traz um balde de pipoca para a gente comer. O tênis limpo no pé do Marcos, se ele coloca dentro do balde de pipoca, não é tão limpo assim. Contamina o balde de pipoca. Quem vai comer uma pipoca depois do Marcos colocar o seu tênis novinho e limpo dentro do balde de pipoca? Sujou a pipoca. Por outro lado, se ele não coloca o tênis no balde de pipoca, a gente resolve comer essas pipocas. Eu, que sou um cara desajeitado, tem tudo para dar errado eu comer pipoca aqui, tá, gente? Vai ter pipoca por tudo que é lado. E olha que coisa interessante. A pipoca, quando está no chão, que é aquela que a gente come, é aquela que a gente acha limpa a ponto de colocar dentro da boca e comer, ela suja o chão. Mas o chão não é o lugar que o sapato, o tênis, quando está no chão, está limpo. Como que a pipoca fica suja quando o tênis está na pipoca e o chão fica sujo quando a pipoca está no chão? Você percebe que é uma questão da coisa certa no lugar certo? Que torna algo puro, que contamina algo. As secreções funcionam de maneira similar. Lugar de secreção é dentro do corpo. No mundo antigo, secreção fora do corpo, aliás, no mundo moderno, secreção fora do corpo para nós é uma coisa um pouco repulsiva. É um pouquinho repugnante, é meio nojentinho. Quem aqui já teve o sonho de fazer medicina e falou assim, vai ter que mexer com sangue? Nunca teve isso, né? Nunca tive exatamente por conta disso. Porque dentro do corpo o sangue é vital. Quem não, tudo que a gente quer é que ele esteja lá e funcionando muito bem. E carregando os nutrientes que precisa carregar, carregando a glicose para as nossas células, para que as nossas células sejam capazes de produzir energia, para que a gente funcione muito bem.
fora do corpo, ele causa... A gente tem um amigo que desmaia só de ver. A gente tem um amigo que desmaia só de ver. Fora do corpo, as secreções corporais, todas elas causam em nós um certo tipo de nojinho, se você quiser, um certo tipo de repulsa, que você passa por cima dela quando é necessário. E está tudo bem. No contexto da antiguidade, isso é igual. Lugar de secreção é dentro do corpo, principalmente porque quando essas secreções que deveriam estar dentro do corpo estão do lado de fora, especialmente de maneira incontrolável, aquela pessoa naquela condição, ela simboliza um status ou um estado que a aproxima da morte. E pureza ritual tem a ver com gerar vida. E, portanto, uma pessoa que está se aproximando de uma condição de morte não pode estar num espaço de vida. Essa é a lógica tanto do livro de Levítico quanto dos povos circunvizinhos. Geralmente, quando a gente olha para a lei de Israel, a gente fica buscando onde aquilo se diferencia dos povos vizinhos. Nesse caso, é muito parecido. E é parecido, inclusive, com a cultura grega. Quando você olha os templos gregos e romanos no período de Jesus, alguns deles têm inscrições proibindo mulheres de entrar naquele templo, naquele espaço sagrado, durante o período menstrual. Porque é exatamente a mesma ideia. E, por mais que seja compreensível do ponto de vista teleológico, agora foi um pouco difícil, por mais que seja compreensível que, como representatividade do mundo espiritual, faça algum sentido esse tipo de lógica, que você fale assim, concretamente do ponto de vista visível na nossa frente, a gente tenha elementos que nos levem a pensar no que acontece no mundo espiritual, que é o que está acontecendo aqui nesses povos da antiguidade, ainda que seja compreensível, esse jeito ritual de se fazer as coisas, necessariamente acaba por criar situações de exclusão. Situações em que a gente entra num determinado lugar que deveria ser para todo mundo, mas não é para você. A gente vai participar de algo que deveria ser para todo mundo, mas eu ali estou fora de lugar. Eu não sei se você já passou por uma situação de simplesmente entrar num lugar e se sentir, esse aqui não é meu lugar, eu tô fora do meu lugar. Eu não deveria estar aqui, eu me sinto excluído ou excluída, no seu caso. A internet. É muito engraçado esses últimos anos que a gente vem vivendo. No meu trabalho, né? Eu trabalho como jornalista há muitos anos, e a essência do meu trabalho é ouvir todos os lados de uma mesma história. Então, ouvir, peraí, fulano disse isso, é verdade? É mentira? E tentar ir atrás e, não que necessariamente seja preciso tomar uma conclusão, mas ouvir, né? Pelo menos ouvir, dar espaço para todo mundo. E, ultimamente, na internet, se você não aponta o dedo para alguém, se você não assume um lado único e exclusivamente, demonstrando só de que lado você está, né? E sem dar espaço para os outros, para dividir, aí você não. Mas também você é jornalista, né? Comunista e todos os outros istas que vierem acompanhados. Não, mas espera aí, não foi bem assim. A pessoa fez isso por conta disso, tem esse contexto, tem essa história, tem aquele lado. A gente não pode simplesmente apontar, não, mas a pessoa... E virou esse tribunal da internet, né? E o que me assustou muitas vezes foi em ouvir isso de algumas pessoas da igreja, que me viram crescer, que me viram se formar, que me viram começar a trabalhar, ou seja, que me conhecem desde antes da minha profissão, no caso, quando eu morava lá em Recife, e virem, e não só pessoas da igreja, mas pessoas da minha família, por exemplo, né? Então, eu acho que eu me sinto um pouco assim na internet. Poxa, mas por que eu vou apontar o dedo?
tem paciência, não é bem assim, o lado não é só esse, não é só aquele lado. E a minha profissão, por exemplo, eu digo que sempre me fez uma crente muito melhor. Claro que a Bíblia sempre me fez uma jornalista muito melhor, mas a minha profissão também me fez uma crente muito melhor. Por exemplo, eu tinha, uma vez na porta da igreja mesmo, eu fui abordada por uma pessoa bem vestida, uma mulher, e ela muito constrangida, assim, com os olhos cheios de lágrimas, ela chegou para mim e disse: você me desculpa? Eu disse: o que foi? Ela: eu estou morrendo de vergonha aqui, mas eu perdi o meu emprego e eu preciso de dinheiro, eu não tenho nada para dar de comer para o meu filho. Aquilo acabou comigo, assim, porque em alguns momentos a gente pensa assim: que nada, a pessoa está pedindo dinheiro, é um folgado, é um vagabundo. É assim que muitas vezes a gente para pensar. E eu me coloquei tanto no lugar daquela mulher, e especialmente quando eu perdi meu emprego recentemente, eu lembrei muito dessa mulher. Isso faz anos, faz muitos anos. E eu disse: meu Deus, poderia ser eu, em algum lugar, passando essa vergonha de precisar de ajuda e saber que a pessoa vai me julgar. Não, está pedindo dinheiro porque é uma folgada. E, na verdade, a pessoa não ter outra alternativa, é a única alternativa, e pedir dinheiro. E quantas reportagens eu já fiz assim. Então, eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa e dizer: poxa, realmente, essa situação é assim. E é assim que eu tento contar as histórias que eu conto nas reportagens. Mas hoje em dia tem sido assim. E claro que a internet permeia a nossa vida. Então, a vida em sociedade tem sido assim. Poxa, por que as pessoas não ouvem umas às outras, né? Você quer só lacrar com a sua versão, com a sua ideia, com as suas próprias convicções, sem ouvir ninguém. Pergunta é se eu, às vezes, me sinto em algum lugar que eu não pertenço. Ou estou em algum lugar que eu sinto que eu não pertenço. Então, é interessante que eu estava lembrando que eu não tenho um mecanismo de defesa de ter medo de falar em público. Então, assim, conversando com outras pessoas, eles têm... com Paulo, por exemplo. O Paulo tem muito talento, mas ele não gosta de muita gente, assim, ou pelo menos não se sente tão bem subindo num lugar com muita gente. E a gente conversa e fala: sério, Paulo, eu nem penso nisso. Então, às vezes, sou convidado para algum congresso, é muita gente, e eu subo... Eu pertenço nesse palco. Só que no meio, geralmente, quase toda vez que eu estou falando, tanto aqui, qualquer lugar, vem uma voz, e aí vem a insegurança, e começa a falar: eles te odeiam. Eu não sei se é muito, talvez os psicólogos, calma, não começa. A gente vai ter 2 cadeiras e um divã na semana que vem. Eles te odeiam. Eu não sei porque vem uma voz assim: eles estão odiando. Não te odeiam, mas eles estão odiando o que você está falando. E aí, cara, às vezes aquilo, se eu deixar me consumir, geralmente eu falo uma bobeira. Ou eu faço uma gracinha. Estou me sentindo agora que vocês estão odiando. Geralmente eu vou por algum lugar de tentar achar uma segurança que não vai. Aí, às vezes, esse impostor que fala aqui dentro de mim, às vezes eu consigo só desprezar e falar: continua fazendo, não ouve. E eu conversando com a minha esposa, ela falando tanto que esse impostor é muito comum nas mulheres. Eu falo: não, tem na gente, é que os homens não falam disso. A gente está aqui. E como isso, se a gente dá ouvido para isso, a gente vai se destruindo tentando se salvar. Então eu fico muito imaginando que essa mulher tinha essa voz nesse exato momento falando: eles te odeiam. Se você se revelar, não só eles te odeiam, talvez até mesmo o santo te odeia. Se você se revelar, eles vão te apedrejar. Porque uma das coisas que o Fontana não falou, mas também vale, é que uma das penas para quem comete um erro ali é o apedrejamento. Ela poderia estar correndo, ela estava correndo risco de vida, além de se pôr tão fragilmente dentro dessa multidão. Então, assim, se ela deixasse essa voz de talvez anos, e quantas vezes a gente não tem isso, gente, no nosso trabalho? Eles te odeiam. Às vezes odeia mesmo, mas às vezes é só fruto de algo dentro de você, da sua insegurança, de um ambiente que você não pertence ou não sente que está pertencendo. E aí você, caramba, você vai se deixando. Eu tenho essa mulher como modelo de alguém que falou, que ouviu essa voz, mas não deu atenção. Ela falou: deve ter alguém que me ama.
de alguém que, consciente dessa situação, se ajoelha quando é chamado a vir a público. Agora, notem o seguinte, como nas duas histórias que a gente acabou de ouvir, em algum momento foi incluído o ambiente religioso como lugar do qual a gente não pertence. Precisamente, gente, o nome templo, lá vou eu de novo com hebraico. Mas assim, que não seja pedância, mas seja pedagógico. O nome templo em hebraico é o mesmo nome para casa, é bait. Como é possível que a casa seja o ambiente no qual a gente não é bem-vindo? E é por isso que qualquer leitor da antiguidade, lendo essa história, a hora que essa mulher toca no santo, tudo que ela não deveria fazer é isso. É agora que tudo vai dar ruim. É esse convite que eu estou te fazendo hoje, a imaginar a história com o olhar do mundo antigo, não apenas do mundo judaico, mas qualquer grego, qualquer romano, qualquer pessoa daquele contexto que ouvisse aquela história, está sabendo que agora é o momento, é o clímax. Toda a história está se desenrolando de alguém que tudo está dando errado, tudo está dando errado, tudo está dando errado, e a sequência natural é que agora seja finalmente o desfecho de morte. Agora seja finalmente o golpe de misericórdia. Porque isso aqui tem tudo para dar errado e é agora que vai acontecer. E é precisamente isso que não acontece. É precisamente agora que você tem a virada de jogo. Porque Jesus diz: eu senti poder saindo de mim. O que pode ser uma coisa extremamente enigmática para um olhar ocidental. Mas presta atenção no que está acontecendo aqui. Não é o contaminado que está trazendo contaminação para o santo. Não é a morte e a condição perene que aproxima alguém da morte, que contamina aquele santo vivo para aproximá-lo da morte mais uma vez. Não. É o poder da casa, é o poder daquele que é vivo acima de toda a vida, que de repente sai e transforma a condição de morte em condição de vida. Eu senti poder saindo de mim. A vida do autor da vida alcança aquela condição. E de repente aquela condição muda. E de isso tem tudo para dar errado. A gente passa a observar uma história em que isso muda tudo. Comprimido em uma única palavra. Jesus olha para aquela mulher ajoelhada diante de si e diz: vá em paz. E paz aqui, a gente às vezes está acostumado a imaginar que paz seja simplesmente a ausência de conflito. Ou talvez, quem sabe, para aquele muito crente, um jeito de cumprimentar: graça e paz, irmão. Como é possível ter paz 12 anos sofrendo da mesma doença? Como é possível ter paz 12 anos sem saber se você pode ou não se aproximar de determinados lugares ou de determinadas pessoas? Como é possível ter paz? Você sabe disso. Muito provavelmente você já passou pela incerteza do próximo boleto. Como é possível ter paz quando tudo que você tinha se foi? Na tentativa de uma esperança que se esvai porque já não há mais alternativa. Como é possível alguém ter paz quando durante 12 anos essa pessoa foi privada? Foi privada da própria espiritualidade. Foi privada da sua própria casa.
Quando Jesus diz, vá em paz, o que Jesus está dizendo é restauração completa que acontece hoje. Disso tem tudo para dar errado. A gente vê uma história que muda tudo. Paulo, eu gosto quando você fala que de vez em quando você dava uma fugida para ir para o Som do Céu. O Som do Céu é um evento que tem lá em Minas. E ali no Som do Céu, às vezes o pessoal tocava uma música do Janires que falava que atrás desse monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas. E a velha Maria Fumaça descansava na praça, escutando a bandinha, tocava valsas e canções nos corações dos jovens namorados. É o tipo de paz que a gente anseia, que muitos de nós numa cidade como a nossa, a gente fala, quando vai ser o dia que a gente volta para uma cidadezinha como essa? E aí o compositor dessa música, o Janires, ele amassa a gente para uma realidade como a nossa atual. Ele ainda evoca algo, muitos anos atrás, Janires já é falecido há muito tempo, ele evoca algo que para a gente é absolutamente visível hoje. Se atrás desse monte tem uma cidade, ele diz assim, atrás dessa fumaça tem uma realidade. Com trancas nos portões, grades nas janelas, polícias e ladrões, e a velha Maria Fumaça escuta a desgraça no meio da praça. E a bandinha faz um fundo musical para mais um funeral de quem cansou de viver. E às vezes a fumaça dessa realidade, talvez ela esteja te esmagando. Talvez ela esteja dizendo para você hoje, tem tudo para dar errado. Eu não tenho mais motivo para acreditar que vai dar certo. Hoje a gente é convidado a acreditar que atrás desse mundo tem um outro mundo. Que Jesus Cristo constrói atrás desse mundo um outro mundo, com outra casa, com uma casa no meio da qual a gente não se sente fora dela. Uma casa no meio da qual o milagre acontece que tinha tudo para dar errado, mas agora eu cheguei em casa. Que quando a gente entra nessa aqui, né, nesse ambiente de comunidade, a gente vê uma espécie de prenúncio. E Deus queira que você chegue aqui dentro dessa comunidade e se sinta em casa. No meio dos nossos erros, talvez a gente faça com que você se sinta deslocado por aqui. São os nossos erros. E às vezes eu vou estar aqui em cima pregando e tanto quanto Marcos, eu também vou me sentir deslocado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nenhum de nós pertence ao templo. A casa que eu construí, eu, Jesus, que destruo a casa e a reconstruo em 3 dias, esse templo, nenhum de vocês, nenhum de nós, eu, o Marcos, a Isa e o Paulo, nenhum de nós pertence. Mas pode entrar. Pode entrar porque eu, Jesus, a faço sua. Vá em paz. Aquela espiritualidade da qual eu fui privado durante tantos anos, eu estou aqui com você. Esse é o grande milagre. E a gente é jornalista. Esse é o grande milagre de Jesus nos dar a casa e transformar todos nós em jornalistas de boas notícias, de histórias que tem tudo para dar errado. E às vezes a gente experimenta a dor de tudo se desfazendo, sendo histórias em que o encontro com Jesus
muda tudo. Eu queria concluir dizendo para você que a ilustração para estar fora de casa, como a gente se sente nesse mundo caído, é de dizer que nós somos como peregrinos aqui nessa terra. Porque na verdade a gente é cidadão de uma nova Jerusalém, que a gente nunca mereceu, da qual a gente não pertence, mas a gente foi convidado para entrar. E quando a gente é convidado a pensar em nós mesmos, quando nós somos convidados a pensar em nós mesmos como peregrinos, estrangeiros nesse mundo aqui, talvez a grande tentação seja pensar que quem é do mundo, quem está fora da igreja, esses sim são aqueles que estão em casa. Nós somos forasteiros, Paulo. A pergunta que eu te faço é, atrás dessa fumaça, do caos financeiro, do caos social, das tragédias familiares, será mesmo que alguém nesse planeta se sente em casa? Vá em paz. Porque assim como essa mensagem de paz te alcançou para dizer que você pode entrar em casa, você é jornalista, é mensageiro de que existe casa para mais gente. Que Deus te abençoe. Te faça alguém que não acredita mais num mal contagioso, mas num bem contagiante. Vá em paz.